Olá, estamos iniciando aqui hoje nosso podcast com uma pessoa extremamente importante e essencial para a cultura chiquitana. 10 anos de Vila Bela, 10 anos de parceria que vem, acima de tudo, fortalecendo a cultura chiquitana, a defesa e principalmente a visibilidade no que se refere a essa comunidade, visto que, através de organização municipal, estadual e federal, ela vem se destacando também dentro da Política Nacional de Cultura. E aqui estamos com Maria Laura Coelha. Seja bem-vindo, Maria Laura. Muito obrigada. Obrigada, Cesarina, por me convidar. É uma honra estar aqui. Realmente sempre é bom estar por perto de você. A gente já vem, né, há um tempo trabalhando dentro do município, né, cultura. E você tem sido nossa imperatriz, né? A gente considera você bastante porque você é uma pessoa guerreira que sempre está dando a mão para essas políticas públicas chegar até os mais necessitados, as pessoas mais vulneráveis, né? E é um privilégio para mim estar aqui hoje com você. Maria Laura, você já tem 10 anos em Vila Bela e seu trabalho é bastante conhecido, né? Seu trabalho foi iniciado em Vila Bela como uma pessoa que trabalhava a questão da dança, a dança chiquitana, mas também algumas danças tradicionais do município de acordo com uma demanda que já existia com crianças, né? Não só por crianças chiquitanas. Então você acabou inserindo dentro desse contexto, na cultura de Vila Bela, mas também mostrando, dando visibilidade às suas danças tradicionais. E nessa luta, você iniciou a sua inserção no movimento chiquitano, a questão também não só do movimento, como também cultural. A partir de quando você inseriu nesse contexto e a partir de quando você teve esse interesse de lutar pela sua comunidade, de lutar principalmente pelos povos chiquitanos, né? Que a gente sabe que assim como os povos quilombolas, o chiquitano também sofre preconceito. Então nós somos comunidades tradicionais, povos tradicionais, tanto a chiquitania indígena como também os povos quilombolas, né? Então, nesse contexto, como que iniciou seu projeto, seu trajeto, sua inserção? Bom, a história é bem longa, porque eu sou nova, né? A comparação de muitos mestres aí que já tem uma trajetória bem destacada, né? E a gente respeita a jornada de cada pessoa. E mesmo sendo nova, assim, eu comecei muito criança, né? Você sabe que hoje, para você ter um alicerce bom, tem que cair perto do pé, né? Então o fruto não cai longe do pé. Então meu pai já é músico, né? Meu pai, de formação, ele é músico e toca muito instrumento de percussão. Só que ele não teve um estudo para, assim, ela aprendeu na audição mesmo, né? A audição mesmo dele. E eu, quando criança, já dançava para ele, né? Porque ele fazia música de tudo, tocava com qualquer instrumento, até com o som da mesa, da flauta, pífano. E ele não tinha momento ruim. Qualquer momento ele fazia música, estava só no tédio e já começava a tocar. E daí nasceu na dançarina, né? Porque com 2 anos, ele conta, né? Que eu já com 2 anos já subia na mesa e batia palmas e gostava de palco. Mas assim, ao transcurso dos anos, com 8 anos, já comecei a fazer apresentações na praça principal, nas ruas, né? E por ser uma moça de fronteira, daqui da região da fronteira, e em essa mestiçagem, né, de colonizadores que teve na época, e está dentro da nossa história, a gente faz muito manifestações culturais nas ruas. Muito similar à do Congo aqui, que faz um percurso, né? Então, de criança, já com 8 anos, eu percorria esses percursos de forma voluntária, com a comunidade. Então, eu estive envolvida aí muito cedo dentro da cultura. Você acompanhando liderava, digamos assim, grupos? Sim, grupos grandes, desde pequena. Mas, assim, tinha uma habilidade diferente às outras crianças. Para mim era normal, mas todos achavam algo bonito, diferente.
que eu gostava de lidar com o público, né? Não tinha essa criança indígena que ela é tímida, né? Era diferente, fora do padrão que se espera de um povo indígena, é um povo tradicional. E sempre levava na dianteira, né? Às vezes com silbato, né? Para fazer som, troco de passos. E assim fui crescendo. Só que já teve um impacto cultural mesmo, já como professora mesmo, dançante já com 15 anos. Então eu tenho agora 36 anos, né? Então todo esse dos 15 para cá, tudo foi dança. Você morava onde nesse período todo, desde pequena, com seus pais? Bom, a gente, por ser povos tradicionais e viver do turismo, minha mãe nos criou de um jeito bem diferente, porque a gente fazia quitandas para vender. Então não tínhamos um tempo local, assim, ponto fixo. Muitas vezes ficávamos um ano em um setor, aí esse lugar não desenvolvia economicamente ou não estava boas vendas, e nós íamos para outro estado ou para outro município e me criei fazendo quitandas. Só que, como posso falar para você, mesmo que eu estava em diferentes municípios ao mesmo tempo, fazendo as quitandas chiquitanas, e também quitanda do Oriente e fronteira do Brasil, é uma demanda muito grande pelos turistas. Tá, essa área de fronteira é com a Bolívia? Sim. Brasil-Bolívia? Brasil-Bolívia. No caso São Inácio? Íamos longe, porque assim, minha mãe, um tempo estávamos em São Matias, outro tempo estávamos em Jacuíba, que é fronteira com a Argentina. Muitas vezes estávamos mais para o sul, daí voltava para Santa Cruz, depois outra vez voltava para São Matias. Então eu fiz muita amizade e tive muito contato com outros povos, não só chiquitanos. Tive contato com os Guarani, tive com os Quechua, com os Aimaras. Então são etnias descendentes de Incas também, os Incas. E diversas línguas, né? Aioreus também, temos os chiriguanos, os aioreus. São etnias bem diferentes aos chiquitanos. Só que todos vivem em harmonia, né? Então eu tive contato desde a infância com várias etnias. Por isso que quando eu vejo outra pessoa, eu consigo identificar de que setor, de que região ele é. Sim, só pela vez. Pela linguagem. Pela linguagem, porque a linguagem está viva, né? Persiste ainda na sociedade. E também pelas comidas, costumes, né? E também pelas danças, porque eu era muito participativa, eu tive esse contato com as outras etnias também, eu consegui absorver tudo, né? Sempre estava envolvida nas rodas, independente que não seja do mesmo povo, mas a gente estava ali. E isso me fez ver diferente as pessoas, lidar com pessoas, ter carinho, né? Pelas pessoas, pelos mais vulneráveis, olhar sempre ao povo em primeiro lugar, e com muita dificuldade e assim, mas sempre era feliz, né? Com pouco, sempre fomos felizes com pouco. E depois já estudei também, depois de maternidade, não foi fácil, ser mãe com 20 anos, e passei por várias situações, e depois tive que me formar já com o filho no colo, né? Então, tive que fazer várias fases da minha vida, assim, superar várias coisas, várias etapas, né? Mas a sua, assim, dentro dessa fala sua, com relação à questão da cultura, sim, a sua maior referência, quem que foi na parte da cultural, musicalidade, a própria dança? Quem foi a maior referência para você desde o início, quando você começou a despertar o interesse em dançar, em cantar, ou a musicalidade? Qual foi a maior referência que você teve? Quem foi a maior referência para você desde pequena? Meu pai. Eu até sou suspeita, né, que eu comecei já a falar com ele, porque não tem como ter outra referência. Ele é a fonte mesmo, de tudo até hoje. É uma pessoa muito alegre, que conta com uma saúde boa. Já tem uma avançada idade, mas ele é músico, né? Então ele... Toda hora você escuta ele cantando, toda hora você escuta ele fazendo som, percussão, em qualquer coisa, objeto, na mesa, na cadeira, assim. E, não sei, é incrível a habilidade que ele tem para fazer percussão.
E ele canta, ele dança, ele faz tanta coisa assim, faz artesanato. Então ele foi minha maior referência até hoje. E em questão de humildade também ele, porque assim, ele por mesma razão de não ter tempo ruim, você nunca vai ver ele mal-humorado, você nunca vai ver ele reclamando, né? Então, isso me ajuda a superar muitas coisas na minha vida, de ver sempre o lado positivo da vida. Então, ele sempre falava que sempre ia ter motivo para sorrir, né? E eu tô aqui hoje, eu lembro todo dia dele. E assim, você tá, agora nós trazemos. Aí você começou, você teve uma formação, né? Sim. Uma formação. Você começou a falar que você foi estudar já com criança pequena. Sim. Onde que você passou a estudar depois que você saiu desse período com a família, com a sua família, né? Seus pais. Aí você veio para estudar, né? Depois você casou. Sim. E aí O relacionamento meu é todo um aprendizado, né? Eu tentei formar um lar com uma pessoa que eu amava, mas assim, por a mesma razão de ter um pai que sempre foi exemplo para mim, me tratou como uma flor sempre, eu não aceitei menos do que eu merecia. Então, quando eu sofri de algum jeito e tem que ser falado, né, violência doméstica, não teve alicerce, nem parede, nem nada que me sostenha. Falei, eu não mereço isso, e meu filho para mim nunca foi uma carga, né? Então, mesmo nova, não dando certo, ele tendo condições de criar a criança, poderia até brigar na justiça por causa dele, mas eu não deixei nem opção para ele, né? Então eu voltei para Bolívia nesse período e cuidei da criança até hoje. Então ele nunca teve a guarda e eu criei ele e estudei com ele no colo. E eu acho que assim, que toda mulher que quando já sofre violência doméstica não deve deixar a criança para trás, com a esperança de que essa pessoa vai mudar com a criança. Se foi violento com você, vai ser com a criança também, não espere menos, né? Então, uma coisa que minha mãe sempre falava para nós, mesmo pequeno e tendo dificuldades, era assim comendo areia, você vai estar comigo, né? Então, mas essa questão que você citou, a questão da violência, infelizmente é uma situação que a gente vive, né? todos A os dias. sociedade, infelizmente a gente vive numa sociedade em que a questão da violência contra a mulher é muito forte. Sim. Inclusive esse mês de agosto a gente faz um trabalho de conscientização sobre a questão da violência contra a mulher, no sentido da gente tentar amenizar. Porém, infelizmente faz parte do nosso cotidiano. A gente convive com essa situação também em Vila Bela, não é diferente dos outros lugares, infelizmente. Tá, mas superando essa situação, você separou e voltou para os seus pais. Sim, voltei, só que eu tive que tomar uma decisão e me organizar entre cuidar da criança, me sustentar e estudar. Então, a hora prática do que eu escolhi estudar é agropecuária. Só que ela não é técnico médio, né? Como todo mundo sabe, já é superior. Então leva mais tempo, mais horas prática. E eu levava meu neném para hora prática, porque era durante o dia e à noite. Isso lá na Bolívia? Sim. E aí eu estudava na noite, a parte teórica. Parte de prática de manhã, especialmente de 4 a 9 horas da manhã. E daí eu partia para meu serviço. Do serviço eu deixava meu filho na creche ou na escolinha já, quando ele tinha uma certa idade. Daí eu voltava para buscar ele, mas continuava meu trabalho. Entrava para estudar às 6 horas da tarde e saía às 11h30 da noite, na noite. Então, como mãe, eu muitas vezes tinha que levar a criança e estudar com ele de colchonete, assim, na sala de aula. E ele era um menino tranquilo, bonzinho, então ele ficava comigo. Então, em esse processo, em essa superação, ele por ser meu primogênito, ele foi tudo para mim, né? Foi um motivo para eu recomeçar de novo, né? E saber que a vida não se limitava a isso que eu tinha vivido, né? Quando você chegou em Vila Bela e que você já começou a trabalhar essa questão da musicalidade, mas principalmente da dança,
De que forma você chegou até aqui e iniciou esse trabalho? Então, quando você vive, tem uma coisa a ver com a outra. Quando você vive violência doméstica, maiormente o opressor priva você do que você mais gosta. Então, nesse período de tempo, eu abri mão de gostar da dança, de continuar ensinando, de dirigir as danças, mas assim, dançava em casa, dançava em cima de um monte de areia, o giro para não esquecer, colocava músicas altas, mesmo ele não gostando. E quando me separei foi como um passarinho sair da gaiola. Então, mesmo sendo mãe, eu fazia todos os percursos, né, na fronteira. Sempre fui convidada para dirigir grandes quantidades de pessoas. E muitas vezes eu dançava com o exército da fronteira mesmo. O exército tocava a banda, né, inteira. Então, estava nos 4, 5 quarteirões que dava para ouvir o som da banda, né? E assim, a criança já cresceu também vendo a mãe dançando, né? Enquanto ele comia seu lanche, me esperando ali, dando a volta, ele ia mais para lá, sentava em outro banquinho mais, e aí seguia comendo, e minhas amigas ficavam cuidando dele, né? Enquanto eu estava lá dançando. E tinha uma parte da apresentação onde a gente ficava já na frente dos avaliadores, porque sempre tem uma banca de composição de avaliação, porque a gente compete, né? Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. E os melhores passos sempre são dados na frente do fiscal, né? Então ele sempre se sentava aí para ver como que a mãe ia se sair, né, no momento. E ele vibrando e tudo, mas assim, em esse período eu fui convidada a fazer um curso da área da agropecuária também, onde se destacaram 30 alunos, né, da área, para fazer um curso de intercâmbio com a IFMT Campus Cáceres, né? E aí que você voltou para o Brasil. Voltei para o Brasil. Já para fazer esse intercâmbio, Esse intercâmbio em bovinocultura. E também um pouco de zootecnia, que tinha chegado a um acordo entre Brasil e Bolívia, entre meio dos consulados e dos governos. Bolívia ofertava 50 bolsas de medicina e Brasil recebia 30 alunos de agropecuária para ensinar, poder combater a febre aftosa na fronteira, fazer aplicação de boas práticas agropecuárias dentro da área, e precisava mão de obra. Então aí foi esse intercâmbio, um levando a mão do outro dos governos. E em esse período de tempo, eu fiz várias danças, né? Fui convidada pela IEF, fui convidada pela Unemate. Isso lá em Cáceres. Em Cáceres. Mas também me chegaram convite da Unemate de Cuiabá, também também nasci várias vezes do festival de pesca, né? Em toda essa orla ali. Então, eu já sempre fui um agente cultural, assim, e o portfólio só ia crescendo, né? Porque assim, danço de todo um pouco, vários ritmos, né? E ensinava bastante também. E em esse período de tempo eu conheci o meu esposo, porque ele me conheceu nos palcos também. E ele é de Vila Bela, né? Então foi quando ele me pediu em casamento e falou assim: vamos conhecer Vila Bela. E quem sabe você gosta e fica, né? Ele não estudava em Cáceres? Ele morava em Cáceres? Ele morava em Cáceres, só que ele já tinha concluído seus estudos, ele já estava retornando e eu também já estava concluindo, né? Estava na finalização tanto em Bolívia quanto no Brasil das outras formações e foi assim. A gente fala que é destino, mas Deus sabe por que, né, que teve que ser assim, por que eu tive que chegar em Vila Bela. E vim conhecer esse pedacinho aqui de Paraíso e acabei amando, não quis voltar para outro lugar. E vim de mala pronta e fiquei. Isso já tem 10 anos aqui no Vila Bela? Já tem. Tá. Quando você chegou aqui, a inserção sua já com a cultura ou o movimento chiquitano, como iniciou? Tudo começou por um massacre. Massacre? Por um massacre. Porque eu estava em casa, alugava massacre é uma comida típica da chiquitano, né, da área da fronteira. Então, eu estava em casa, eu alugava um apartamento aqui com meu esposo e eu senti o cheiro do torresmo. E aí eu me aproximei na janela e perguntei para a senhora do lado que ela estava cozinhando, né? Então ela falou para mim que estava fritado torresmo para fazer massacre.
E aí eu perguntei para ela, e de onde que a senhora é? E ela falou, sou de Guajará. Sério? É de Guajará? Sim. Ah, então vamos fazer massacre, eu também quero. E ela falou, você conhece? Guajará-Mirim, Rondônia. Guajará-Mirim, Rondônia. Mas ela morava aqui, na Roça Palachai. E daí a gente se juntou, sem nos conhecermos, né? Porque é a primeira vez que eu tinha uma amiga aqui na região da cultura nossa. E já começamos a fazer o massacre. E daí ela ficou mais amiga minha. E depois ela me apresentou à Associação Chique Belo. Falou assim, Maria Laura, vamos que lá estamos nós. E era a instituição que era referência no município. E eu não conhecia ninguém. Então eu vi que fazia apresentações culturais aí. E acabei me misturando, né? E a população gostou muito também, porque eu sou muito operativa e também sou muito participativa, né? E comunicativa e todas essas coisas. E quem gosta de arte né? Quem gosta de arte, de dança, tem que ser, né? E aí se envolve rápido com as pessoas e já comecei a trabalhar também já com projetos voluntários, de treinar as crianças, né? Aí fiz um trabalho já com as crianças, trabalhos com coreografias de peneiras, de vaquité, né? Isso aonde, né? Não tínhamos ponto fixo de treino. Como eu sempre treinei na rua, para treinar as crianças também era na rua. Então, como a maioria das crianças eram do bairro Jardim Aeroporto, eu levava eles perto do barracão da Coab. Então, em todo esse asfalto, a gente trancava a rua e dançava embaixo das árvores. E as crianças achavam assim, meio estranho, né? Falar assim, todo mundo está olhando. E eu falava, não, mas é que tem que olhar. É para olhar mesmo. Lá vai ter muita gente que vai olhar vocês, né? Então, tinha que treinar e as crianças viram essa professora fora do normal, porque aqui todo mundo dançava assim, faz os treinos em lugares fechados, né? E muitas vezes fazem lugares abertos, mas não tem essa população que é grande, né? Todo dia. E quando vem bastante gente assim passando e vem muita gente treinando assim durante o dia, até os carros param e vê o que está acontecendo, por que esse povo está aí, né? Algo diferente. Algo diferente. E assim as crianças foram se desenvolvendo. E depois disso fui conhecida por outras associações que me convidaram também para levar outras demandas, né, fora do normal. Essas crianças que você trabalhava a dança, que foi o processo inicial, digamos assim. Sim. Era só chiquitanos ou não? Era só crianças chiquitanas? Eu nunca fiz distinção, né? Quando sempre tem a miscigenação no meio, as crianças, acredito que a arte tem que ser, né? A cultura tem que ser acessível para todos. Então, se tinha uma criança que era miscigenada, ou quilombola totalmente, eu dava aula para todos. Para branco. Sempre juntos? Juntos. Independente da situação econômica da criança, se ele tinha mais possibilidades, não tinha. Porque assim, você sabe que, mais que ninguém, você como gestora, sabe que moramos em um município muito pequeno, sim, onde a acessibilidade de salões grandes para dança é bem dificultoso ter. E as mães, mesmo tendo condições de uma renda melhor, assim, de poder pagar uma aula de balé ou uma aula de arte cênica, de qualquer jeito que seja, teria que ir até Lacerda, né? A Ponte Lacerda, onde tem professoras com salões grandes e tudo mais. Então, eu acredito que a cultura tem que ser desenvolvida em todos os ambientes, independente de situação econômica, né? E o acesso a tudo. Acesso para tudo, porque aí está a inclusão, né? Onde as crianças também sentem empatia por as outras, compartilham, comem petiscos e dividem experiências. E é muito melhor que estar com celular, né? Isso é verdade. As mães amavam porque, sim, assim, tirava... Sempre na rua? Ou você começou a fazer esse trabalho também em outro local? Não, foi quase um ano na rua. Depois já tive o prazer de conhecer você, que também me falaram que esse lugar era acessível à cultura, e comecei a conhecer melhor o município. E depois já di em uns salões aqui perto da praça que foram acessíveis para mim, né? Mas assim, independente o grupo... Escola, coisa assim.
Independente do grupo, independente da associação, independente da escola que me convidem, eu sempre fui e vou até hoje. Até hoje sou convidada pelas diretoras. Eu tive uma proposta de apresentar um projeto para ano que vem para a escola Ricardo Franco. Eu estou gestante, vou esperar o bebê sair do forninho. E daí, se Deus me permitir, me dá saúde para eu continuar com os projetos das crianças já na escola Ricardo Franco, que as crianças me veem no mercado, me veem na rua, e eles falam assim, tia, quando que vai voltar as aulas? Eu quero dançar, né? E eu falei, espera só um pouquinho, Mas assim, elas onde me veem, elas me abraçam, às vezes por trás, às vezes por frente, e assim aparecem do nada, né? Sim. E minha esposa fala, deve ser aluna. E teu esposo, então, te apoia? Sim. Então, você já tem uma outra tipo de vivência, né? Totalmente. Dessa relação que você vive hoje, em que existe esse apoio, né? Coisa que você não teve anteriormente. Totalmente diferente. Eu tenho liberdade de poder fazer as funções, tenho liberdade de liderar, de sair de casa a qualquer horário, sempre e quando a gente coordena, porque o trabalho dele também exige mais atenção, mas a gente, quanto casal, a gente vê a agenda de um e vê a agenda do outro, e nenhum invade a agenda do outro, mas assim, cada um faz o que gosta. Mas é uma parceria, né? É uma parceria. E Tá. as crianças estão em essa construção, porque as crianças se identificam, né? Os filhos também, dentro desse, eles acabam aprendendo também. Sim. Tá, mas aí tá. Aí iniciou esse trabalho com as crianças, começou dançando na rua, escola e tudo mais, tá? Aí, quando que foi que você passou a ver esse movimento como algo que seria necessário já criar uma organização, ou já criar não só um espaço de dança na rua ou na escola, que você passou a se organizar? Quando você criou essa visão de ter que ter já uma associação, uma entidade que de fato, com uma diretoria, já com um processo já organizado, quando você viu essa necessidade? Assim, a necessidade de criar uma identidade já vinha na minha cabeça há muito tempo. Assim que eu cheguei em Vila Bela, como já eu comentei no início da minha fala, que já andei em vários municípios fazendo artes cênicas, né, vendo os povos, as manifestações culturais. Então isso traz outra visibilidade para a gente cultural que tem uma necessidade. E em essa construção deu certo, porque foi um chamamento que nosso gestor, né, fez, fazendo as conferências municipais, as conferências estaduais, as conferências nacional. E em isso eu posso frisar e também reconhecer que você esteve comigo, né, juntos, estivemos juntas em essa construção, onde a sociedade civil, quanto o terceiro setor, né, e as representantes. E foi tão bom a construção, porque você foi como servidora pública, representando o poder público, mas você fez questão de que a sociedade civil seja incluída. Então aí nós, quanto agentes culturais, conseguimos entrar na conferência municipal e entrar através disso nas políticas públicas. Só que quando eu voltei, depois de todo esse processo, depois de toda essa visibilidade, a comunidade começou a ter mais confiança em mim, né? Porque eu sou uma pessoa que não centraliza as coisas. Tudo que foi trazido da conferência, eu fiz aquele repasse para a comunidade dos direitos, de tudo que eles precisavam fazer. E assim, adquiri a confiança da comunidade. E como já tinham visto que eu fazia muito trabalho voluntário, nunca esperei remuneração para poder fornecer um pouco de alegria às pessoas. Então, decidimos montar uma equipe, porque assim, cada pensamento, cada pessoa são diferentes, tem diferentes ideologias e a gente respeita. Só que quando você tem uma mente assim, muito ligeira, que às vezes eu penso que tem o TDAH, mas não tenho laudo, tá? Mas assim, fica criando todo o tempo as coisas. Então, eu tenho uma visão de fazer esse papel, a parte administrativa bem organizada, que a identidade seja bem representada, que
o povo chiquitano tenha um momento de fala, que saiba pautar, saiba requerer, saiba pedir, solicitar. Então, essa formação custa ter, mas assim, eu vim para fazer formações, eu estou para formar outras pessoas. Você entende ou você acha que a participação sua dentro da conferência municipal, estadual e federal te ajudou a abrir mais os horizontes e também a conviver com outras pessoas dentro de uma política que também era parecido com aquilo que você queria e você passou a ter contato com outros grupos, outras cidades, enfim. Isso te ajudou a fortalecer nessa necessidade de se organizar a nível de município, já aqui dentro de Vila Bela? Sim, foi algo assim que eu não esperava que aconteça. Eu participei em plenária, participei na conferência municipal, mas eu não sabia a grandeza que vinha por trás dessa construção, porque era tudo novo, né? Tínhamos voltado da pandemia. Hoje estar aqui é uma vitória, hoje, né? Com tantas pessoas que se foi no período da pandemia. E a volta à cultura foi uma comemoração, então eu não podia faltar em plenária, tinha que ir para prestigiar. Essa plenária foi muito boa, teve a construção, mas assim, abriu portas para contatos, para fazer uma rede de apoio, para ter assim, na visibilidade e também conhecer outras identidades, pessoas que são referência no estado de organização, mulheres empoderadas, mulheres que têm momentos de fala. Então, mulheres que gostam de formar outras mulheres. Então, muitas vezes, em teu contorno, ao teu redor, você não tem esse momento, né, alguém. Mas, assim, quando você participa nas conferências assim, dessa grandeza, você tem uma rede de apoio maior. Então, você pode ligar de madrugada, de tarde, elas se disponibilizam para te passar informações, porque sabe a necessidade da comunidade. Você também teve, de certa forma, uma orientação de como se organizar, né, dentro do próprio município, e a partir disso já criar uma estrutura de pessoas que pudesse somar com você nesse objetivo, desse projeto, né? Sim, por essa razão que você tem uma rede de apoio, que a gente começa a ter um engajamento. Não nasce do nada, tem que você ter uma inspiração. E quanto agente cultural, por ser assim, imigrante, assim como todas as pessoas me veem agora, que sou imigrante, né, porque cheguei depois aqui em Vila Bela, você tem que ter e entender as políticas públicas como funciona. E isso é estudando bastante e tendo acesso a essas informações. Mas eu acredito que tudo que você for fazer tem que partir de um interesse próprio. Ou tanto de que te importa a comunidade para chegar a teus objetivos e também quanto esforço você vai precisar colocar de parte sua para chegar a teu objetivo. Sim, não é fácil liderar. Você trabalha com vários tipos de pessoas e também sofre questionamentos, né? Porque você tem outra visão, outra pessoa tem outra visão, mas quando você tem certeza de que você fez tudo certo, conforme é pedido, solicitado, requerido. As orientações que você teve. Sim, as orientações, você fica calma. Então, não importa o que aconteça, né? Sempre vai vir novas pessoas depois de você, né? Então, a gente tem que estar disponível, né? Para qualquer mudança. Só que assim, tudo requer tempo, tudo requer espaço. E, por exemplo, para poder fazer uma identidade, você tem que fazer uma arte, né? Uma logo, como vai funcionar, cada quanto você vai se reunir, ver a necessidade do povo, se vão conseguir comparecer, né, nas reuniões. Estamos em um município atípico, onde a comunidade tem muita dificuldade de chegar na área urbana, e nossa sede é na área urbana. Então, a gente tem que ter flexibilidade em horários, dias, do tempo também, porque tem tempo de chuva, tem tempo seco. E quando é mais chuvoso, a comunidade não consegue se reunir com tanta frequência como quando é tempo de seca. As pessoas dependem de carona. Mas sempre seu trabalho foi dentro da área urbana, esse período que você veio já para iniciar essa formação. Sim, na área urbana. Só que não tem como deixar a área rural de fora, porque as pessoas têm esse vínculo, né?
Então, tem muitas festividades que se faz na área rural. Então, a gente acaba, como agente cultural, tendo esse convívio com eles, porque você é convidado para prestigiar os eventos, mesmo que eles não são reconhecidos, né, culturalmente, assim, porque ainda temos dificuldade quanto a editais, entender os termos, e estamos nessa construção ainda. Sim. E é compreensível, porque o povo chiquitano já há muito tempo ficou invisibilizado. Então, acreditar que vai ter um recurso, um apoio, já fica difícil, né? Então, assim, você teve que ganhar a credibilidade das pessoas para que elas, de fato, houvesse essa inserção dentro de uma política Sim. propriamente dita. Porque, assim, a partir do momento que você passou a participar das conferências, Sim. estava dentro de uma política existente, então, não só a nível de município, estado e federal. Sim. E aí, a inserção sua dentro de uma política já, digamos assim, já existente dentro da cultura, foi a partir de que momento você passou a participar da política já formalizada a nível de governo federal? Como agente cultural, até na pandemia, né? Depois tivemos que dar uma parada como agente cultural. Reconhecimento mesmo foi depois da pandemia, porque foi um chamado emergencial, onde a gente teve acesso à política pública através dos editais. E esses editais, qual era a política na ocasião, pós a período da pandemia? A Paulo Gustavo. Paulo Gustavo. Paulo Gustavo. Inclusive foi quando você assumiu aqui como gestora, então eu consegui acompanhar teu trabalho também, né? Então, esse foi o primeiro contato dentro de uma lei já existente, que é Paulo Gustavo, né? Naquele período, você chegou a já inserir dentro da política da Paulo Gustavo? Dentro dos editais que já existiam disponíveis? Antes? A inserção? Não, nesse período já pós-pandemia, já com Paulo Gustavo. Sim, fui contemplada. Fui contemplada, também não esperava. É algo assim que eu faço por amor. Você fez um projeto e concorreu a um edital. Concorri. Então, foi o primeiro edital que você participou dentro da política cultural. Sim, dentro do Brasil, né? Brasil. Mas assim, eu, como sempre fiz as coisas sem ser remunerada, para mim fazer cultura é por amor, né? Se você me convidar para eu fazer um trajeto aqui em Vila Bela, tal hora, eu vou estar até no sol quente, né? Porque eu gosto. E para mim... Você teve dificuldade nessa inserção dos editais da Paulo Gustavo? Teve alguma dificuldade no momento? Bom, inserção? No momento da Paulo Gustavo, muitos editais têm muitos termos, né? E maiormente eram contempladas pessoas que eram jurídicas, né? Mas assim, o portfólio que apresentei, por ser bem diverso, ele bem rico, né? Em diferentes danças, ele teve uma boa qualificação e não esperava também. E daí também poder ser contemplada, né? Sim, contemplada. Eu sou o primeiro trabalho já. Quanto entidade aqui, esse dia que eu fui contemplada, fui a única, né? Representando o povo chiquitano. Ah, tá. Sim. Aunque o trabalho também do portfólio era rico em diversas culturas, que eu já fazia como gestor, como agente cultural, eu fiz questão de vestir aquele dia o traje, né, nosso, para ressaltar a etnia. Dentro da Paulo Gustavo, você já tinha uma entidade vinculada ou você lançou como pessoa física? Como que foi o início? Eu estava com uma entidade, porém o portfólio que foi usado para fazer era minha trajetória. Entendeu? Porque sua, né? Era a minha trajetória. Porque assim, mesmo que você chegue a estar com uma entidade, esse espaço foi dado para você porque ele acredita em você, teu trabalho. Então você não é desse momento que você vem fazendo, né? Então, eu não era proponente, assim, que não tinha portfólio, né? Eu já era uma proponente que tinha um portfólio extenso de várias ações. Então, isso foi feito dentro de uma entidade, porém, as fotografias, relato, tudo que foi feito... Era seu, né? Era meu. Você considerou que foi uma forma estratégica de você estar inserido já dentro de uma política, visto que tinha um espaço, mas que o projeto era portfólio, todo o material e todas as atividades era sua?
Então você usou como estratégia para estar inserindo dentro dessa política da cultura, como produtora cultural. Sim, porque assim, aqui no município de Vila Bela eu não era conhecida. Eu não era conhecida. E para você ser reconhecida, você tem que ter uma entidade, um respaldo de que você é uma pessoa confiável, né? Sim. Então, como é o primeiro passo, eu aceitei que seja desse jeito. Porque tudo tem um início, depois você caminha sozinha, né? Exatamente. Então, e isso que eu vou relatando aqui para você, eu tenho construído dentro dos espaços, né, do nosso povo. Sim. Por exemplo, quando, como agente cultural, já a gente tem uma previsão de que data vão vir as formações, fazemos uma roda de conversa, né, para ver quantos proponentes vai ter, indígenas, quando vai querer fazer artesanato, então eu já vou fazendo os cursos de formação, né? Mas assim, não vou ser um agente cultural igual como que nosso professor que vem, né? Que ele é assim fantástico para ensinar. Mas já deixo na cabeça das pessoas uma base, né? De como ele pensar, despertar, né? como ir pensando até ele chegar, né? Então você, a partir daí, você já começou a se organizar, já dentro Sim. de um grupo, já de chiquitania e tudo mais. E posteriormente a Paulo Gustavo, qual foi uma outra política? Houve alguma outra política, outra ação dentro do que já existia, dentro dos editais, após a Lei Paulo Gustavo? Bom, depois da Paulo Gustavo veio a construção do Plano Nacional de Cultura, né? Quando a gente retornou de Brasília, nós já tivemos inserido em oficinas tanto de fomento como a patrimônio, que tínhamos que dar continuidade a esse trabalho nas capitais. Nós que somos aqui do interior, tivemos que viajar para Cuiabá para poder montar. Para acabar de montar e participar e para ressaltar território. Então, assim, eu me sinto bem com isso, acho que fiz minha missão, fiz o que precisava ser feito. E reivindicamos em áreas diferentes, porque eu fui em fomento e quanto servidora você foi em patrimônio, mas eu sei que cada uma fez o melhor que era para nosso município, né? E assim, eu fiquei muito feliz porque depois eu vi resultado no ciclo 1, que é o que tínhamos da PENAB. PENAB, já era outra política, né? Já era outra Aldir política. Blanc, né? Sim. Só que quando fiz a leitura dos editais, eu comemorei. Porque assim, tudo que a gente tinha enfatizado e a gente tinha destacado que tinha que ser para os povos indígenas, para as comunidades tradicionais, eles aplicaram dentro dos editais. Então, quando foi para formalizar o plano, você levou suas demandas da sua comunidade, né, dos seus povos chiquitanos, Sim. né? E aí você percebeu que dentro dessas demandas que você propôs, né, nessa formalização do plano, estava inserido na Aldir Blanc. Sim, estava inserido, porque na Paulo Gustavo eu não tive esse momento de fala. Nós estávamos na construção dentro das conferências. E quando chegamos à conferência, foi a premiação, foi a entrega do certificado dos contemplados. Então, só depois que se fez o Plano Nacional que a gente conseguiu fazer essa construção e já vimos esse resultado já no ciclo 1. Tá. Né? No ciclo 1, você foi contemplada com algum projeto? Fui contemplada tanto no projeto de premiação, que também foi trajetória, né? Uhum. E algo a destacar, no projeto de premiação, eu quis enfatizar algo que eu tinha visto necessidade no território, que são nossos trajes. Então, eu já vinha trabalhando aqui no município com as crianças, tudo que é traje, né? Porque que nossa identidade pode ser refletida através dos trajes, das vestes, e é importante de usá-la. Então, destaquei isso no de premiação, que tinha edital de premiação e tinha o de fomento, né? Então, eu fiz, quanto pessoa física, quanto Maria Laura, né? Porque já vinha trabalhando isso, né? Fazendo desenho de roupa para pessoas. Você já na Aldir Blanc Ciclo 1, você já criou uma independência, já não estava vinculado a uma outra entidade. Você passou a ter a sua independência e já fez, lançou-se dentro dos editais já como você, pessoa física.
como eu e como trabalhos feitos por mim, né? Então, assim, é o que eu contribuí em Vila Bela, não assim no que Maria Laura foi há 10 anos atrás. Então, a realidade do território e a necessidade que tinha de destacar nossos trajes, né? Não foi algo que eu vi em outras associações ou na identidade, porque até eu faço desenho, só não costurava bem na época, agora já sou costureira. Mas assim, desenhava para várias pessoas, vários estilos de vestidos, e elas iam em casa para me procurar. Esse projeto seu já de inserir a questão das vestimentas, que dava maior visibilidade também, com certeza. Como que foi você implantar isso dentro da comunidade chiquitana, dos povos chiquitanos? Você implantar esse projeto e dar visibilidade à questão da vestimenta. Como que foi a questão da aceitação ou não da comunidade? Como que eles receberam isso? Quando eu cheguei aqui, eu sou muito observadora, só que eu não invado o espaço da pessoa falando que você está errado. Então, o que eu fiz? Eu consegui pano cru e eu desenhei meus próprios vestidos e comecei a usá-los. E eram diferentes, né? Eram gola godê, e abaixo eram com rodados, outros eram de lado, que tinha babado. E as mulheres chiquitanas ficaram pensando e falaram assim: Maria Laura, de onde você comprou esse vestido? E aí eu falava: eu mesma que fiz. Aí eu usava outro dia outro modelo, mais comprido. Maria Laura, e quem fez esse vestido para você? Não, eu desenhei, só que a costureira aperfeiçoou, né? Então você começou, através de você usando essas vestimentas, e a partir disso começou a despertar o interesse em outras mulheres. Então elas iam pegar meus vestidos, porque eu não tinha tempo, eu tenho 2 crianças atípicas em casa, sou mãe de 2 crianças atípicas, não tinha tempo para desenhá-las, assim, mas então elas pegavam como referência, e pegavam meu vestido e levavam para a costureira, e faziam o mesmo modelo, só que elas queriam personalizar. Por exemplo, o meu não tinha algum tipo de bordado, aí elas colocavam seus bordados, né? Então, para falar que era dela, né? Sim. E eu nunca tive, assim, nenhum tipo de, como falo, mesquindade, entendeu? Porque tem que fazer crescer a cultura. Sim. A cultura nasce ampliar, né? Ampliar. Então, quantas vezes as mulheres foram em casa para procurar, umas com tecido de linho, outras com algodão, outros com algodão cru, outros com seda. Então você vai ver várias mulheres aí chiquitanas que tem vários tipos de vestidos, umas com saia, outras com blusa, outras vestidos inteiros, tudo foram desenhados por mim. Então, como eu tinha desenhado e tiro foto da pessoa depois que está pronto, então eu tinha como provar no projeto que eu desenhava, porque eu já estava no caderno, né? E elas fazendo medidas e depois também já final, né? Elas postando, né? Já com ele pronto. Aí nesse ciclo você já conseguiu ser contemplada sobre a questão da vestimenta, a origem, a origem dela, né? Que você demonstrou através do próprios, digamos assim, dos registros. Sim. Que você que tinha trabalhado isso. Sim. Posteriormente ao ciclo 1 da PENAB, houve alguma inserção sua em outros projetos, outra política? Teve, porque esse foi o ciclo 1 premiação, né? Então, eu nunca tinha concorrido ainda no fomento. Então, eu tinha que priorizar uma das coisas, porque você, quando é agente cultural, você tem muita demanda. Tinha muitas coisas que passavam pela minha mente eu propor. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção é que aqui em Vila Bela tem um decreto municipal do Dia da Chiquitania. E como nosso instituto, nossa identidade chama, né, Instituto Indígena Chiquitano. Tá, só um pouquinho. Tá, agora vamos falar do instituto, que já é uma entidade já formalizada. Sim. Esse instituto, qual é o nome do instituto e a partir de quando você, digamos assim, criou, juntamente com outras pessoas, esse instituto? Bom, iniciou tudo em dezembro de 2024. Após esse ano eu ser sido contemplada da Paulo Gustavo, no final do ano eu tinha pensado já em fazer um grupo, mas eu precisava mais pessoas, né, que queiram se somar. Então, quando a gente se juntou e começou a pensar na possibilidade, já se fez uma votação, né? Se fez uma votação entre os que estavam de acordo que se levanta um grupo.
e fui a pessoa voltada para levantar do zero, né? Então, era muita coisa para se fazer, mas, assim, todos colaboraram, mas foi até para conseguir local, onde que ia ser a sede, tudo foi bem demoroso, mas a gente conseguiu fundar, mesmo com uma identidade pública já, mesmo que é um grupo pequeno, o 15 de março de 2025. Porque tudo levou um processo, né? Desde dezembro até no próximo ano, 15 de março, levou alguns meses de organização, onde a gente fez a placa, né, da nossa entrada, o portal. Também confeccionamos a logo do zero, que ia ser nossa mascote, né, que a nossa mascote é o boto cor-de-rosa. Então você vai ver ele dentro das gráficas nossas, das artes gráficas, sempre está o boto, porque é uma coisa que tem que ser realçada da beleza de Vila Bela, né? Os boto cor-de-rosa, que é uma das E os povos indígenas, atrativos, né? Os povos indígenas, povos tradicionais, são os guardiões do meio ambiente. Tá, agora nós vamos entrar no nome da sua entidade. Qual é o nome da entidade? Instituto Indígena Chiquitano. Instituto Indígena Chiquitana. Vale do Guaporé. Vale do Guaporé. Porque essa escolha partiu de você ou você fez uma discussão sobre e até definir isso? Eu propus 2 nomes no grupo, porque tínhamos que ver se ia levantar com que nome. Então, até para começar as artes da placa, também das camisetas, você precisava pensar nos mínimos detalhes. E era um grupo novo, né? Então tinha que ser tudo novo. Você conseguiu formalizar, criar um estatuto? Como que foi esse processo? CNPJ, como que foi? Primeiramente, propus no grupo, né, 2 nomes. E o mais votado, claro, que os 2 nomes que cederam, né, só mudava a ubicação geográfica, onde seria, né? Então, o Vale do Guaporé, o Centro-Oeste de Mato Grosso, né? Quando você formalizou já essa entidade, com o espaço, com a documentação e tudo mais, vocês já passaram a inserir em outra política, outro edital? No percurso da fundação, foi lançado a PENAB Ciclo 1. Então, quando eu fiz o projeto para mim como pessoa física das vestimentas nossas, aí você formalizou a política dentro, já inserção já com a entidade formalizada. Foi quando você entrou na PENAB Ciclo 1. E posteriormente ao PENAB Ciclo 1, você inseriu em outro edital? Depois, no mesmo Ciclo 1, no mesmo ano, ao mesmo tempo, foi lançado o projeto Fomento Chiquitania Vilabelense. E partiu o nome de minha pessoa ressaltar a etnia em primeiro lugar. Mas aí já dentro de um processo já de organização, já existia um instituto, né? Já existia. E você também criou dentro digamos assim, dessa inserção, dentro dessa nova edital, já inserindo já aquilo que você já tinha. Sim. Posteriormente a isso, você entrou em outro edital, em outra política? Desse mesmo molde, digamos assim, da PENAB Ciclo 1? Esse ano eu entrei no Ciclo 2, né? Ciclo 2, PENAB Ciclo 2. Sim, Ciclo 2. Você foi contemplada agora dentro dessa política? Fui contemplada tanto no Fomento, com o projeto de continuidade, que é do mesmo Ciclo 1 Chiquitania Vilabelense, que está basado no decreto municipal. Eu me tentei focar nele para realçar a etnia. Então, esse decreto mesmo foi lançado dentro do projeto como uma prova de que sim somos reconhecidos com o decreto municipal, mas que precisa ter a relevância, né, aquele cuidado com nós ainda. Numa visão mais coletiva. Mais coletivas. Assim, quando você fala de coletivo, na construção das políticas públicas, tem certos termos que você tem que fazer nos projetos, né? Então, como estamos em essa fase de construção, as pessoas já estão começando a ver que é possível arrecadar recursos, né?
Então, o projeto foi textualizado por mim. Ah, tá. Totalmente Além, por mim. foi dois editais desse ciclo 2. Sim. E qual foi o outro edital? Aqui desse ano, o ciclo 2 foi também Chiquitania Belenense 2026, em fomento e bolsa. Bolsa. Tá. O outro edital. Então, você também foi contemplado tanto na parte coletiva quanto a questão do bolsa voltado para você, já você, Sim. Maria Laura, né? Eu, Maria Laura. O que você acha disso, desse processo todo, dessa caminhada e hoje a política, o Aldir Blanc, que é a última que você foi inserida agora, em 2026, está fresquinho, né? Sim. O que você considera toda essa trajetória e como é que você resume tudo isso? Bom, 2026 foi nosso ano, né? Para todos os chiquitanos foi nosso ano. Eu sempre falo isso desde o início do ano, fui ressaltando, porque as políticas públicas estão bem em popa, assim, né? Teve mais contemplados esse ano, né? Teve mais projetos de proponente, então é uma construção também dos agentes culturais fazendo esse mapeamento, ajudando os outros, uns aos outros, para poder chegar a toda essa quantidade de proponentes que teve esse ano, né? Eu fiquei muito feliz, porque teve mais chiquitano. Bastante, né? Mais chiquitano. Teve mais chiquitano. É verdade que toda vez que você vai ter outros chiquitanos, né, concorrendo com você, as chances são mínimas, né, ou cada vez menos que você seja contemplado, mas acredito que a prioridade é a comunidade e independente de quem seja aprovado, a vitória é da comunidade. Acho que consiga, né? É conseguir. Então, assim, no Bolsa ainda eu vou entregar um material riquíssimo em patrimônio, né? Acredito que é necessário para o município. Eu vou fazer questão de entregar para você nas mãos, né? Porque é assim, vai ser maravilhoso o do Bolsa, porque eu vou estar visitando sítios arqueológicos, né? Bem necessário, de grande necessidade para poder contribuir. Acesso nesses locais, além daqui. Sim. E como que foi a aceitação aqui já dentro da sua entidade com essas contemplações, né? Vários contemplados, inclusive você. Como que eles viram isso? Esse fortalecimento e esse crescimento, digamos assim, do grupo e você também já nessa inserção da política federal existente, como é o caso desse ano, que é a PENAB ciclo 2, né? Sim. Como que eles viram isso, esse crescimento, esse avanço dentro da política? Bom, eles já tinham visto, sido eu contemplada como Maria Laura, né? Mas Maria Laura tentou priorizar a nova identidade que vinha, né? Então, eu podia, você sabe muito bem, eu podia ter concorrido como pessoa física, sim, na mesma proposta, tudo no mesmo, né? Ia ser da mesma relevância, porque se tratava de uma história, né? Mas sempre me coloquei no lugar de fazer do coletivo. E aí, tentei realçar assim, o melhor de mim em esse projeto, mas não esperava ser contemplada também, porque eu sempre penso assim que quando é para ser, é para ser. E se outro agente cultural for prestigiado, honrado, que seja, né? Você acha que foi um crescimento até chegar a ter esse êxito, digamos, agora? Sim. Então, quando as pessoas param para ver que dá certo, quando alguém é contemplado. Uhum. Então, quando você é a prova de que se deu certo, posterior ano vieram muitos mais, entendeu? Aí esse ano, por exemplo, de Chiquitano, nem contabilizei assim quantos foram que entraram para concorrer, né, para ser proponentes. Mas ano passado éramos bem poucos. Poucos, né? E na Paulo Gustavo muito menos, né? Então foi um crescimento assim, mas a comunidade enxergou de que é acessível, que todo mundo consegue, que se pode, que tem que confiar no que já fazem. E esse está no momento de fala, tanto que como nós, quanto entidade urbana, esse ano vamos fazer a execução do projeto. E tem outras associações querendo entrar para o festejo, né? Eu falei, não, é da comunidade mesmo, é para a comunidade. Então, vocês passaram também a ser referência para as outras pessoas se organizarem, e formalizar e ver que isso é possível. Sim, é possível. Então, eles estão procurando ainda, nós estamos procurando no PV,
para ver onde vai ser executado, como que a gente vai fazer, e o que eles podem contribuir, porque eles querem, né, compartilhar com nós. Então é um evento público, um evento aberto que vai ser feito a Chiquitania Belabelense. Estamos no nosso mês, né? O mês de agosto é nosso mês, então qualquer dia que seja festejado é nosso mês. Isso, verdade. E acredito que o Dia do Povo Chiquitano é todos os dias do ano. Todos os dias. Então, independente que data E seja. agora também foi criada a lei estadual. Existia só a municipal, agora também a data, né, é criado em lei já a nível de estado, né? Sim. Que mensagem você deixa hoje, assim, dentro de toda essa trajetória que você colocou aqui, ela é ampla, né? Você tem toda uma caminhada que começou desde da sua família, que seu pai foi essa referência sua com relação da questão da musicalidade, da cultura dos povos chiquitanos. Seu pai foi a maior referência que você teve, a tua caminhada já com a sua família, né? Toda a bagagem, né? Até chegar em Vila Bela já há 10 anos e hoje já dentro desse todo o processo da política cultural a nível federal e já inserida dentro também da política a nível de município, como que você vê tudo isso dentro dessa trajetória, você hoje em 2026? Qual é a mensagem que você deixa não só para os chiquitanos, né, a chiquitania, mas também para a comunidade como um todo? Qual é a maior referência ou que mensagem você deixa hoje? Dessa Maria Laura hoje, né? Que tudo tem seu tempo, né? Tudo tem seu tempo, mas que ninguém desista, que confie no trabalho que já fazem, mesmo não sendo reconhecido, talvez, em editais, ou quem concorreu e não foi contemplado, sim, que persista, né, que o projeto lo aprimore, né, para ano que vem, e que pensa-se que a comunidade, a etnia chiquitana tem uma ancestralidade, né, e essa ancestralidade foi passada a nós. Então nós temos que deixar nosso legado, entendeu? Assim como meu pai foi minha referência, eu tento ser a referência de meus filhos, né? Decir a importância de cada coisa, de cada ação, para que o dia da manhã eles estejam à frente, né? Talvez não como lideranças, né? Mas sempre para contribuir, né? Porque está no meio, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer à comunidade e estou muito feliz por causa de ter sido honrada, de ter sido contemplada, de ser referência, de ser inspiração para outras mulheres, de ser inspiração para a comunidade. Acredito que isso a gente se ganha ao passar dos anos. E estar só aqui com você conversando aqui já é fantástico, porque nós, quanto povo, fomos invisibilizados. Mas eu acredito que o 2026, 2027, 2028, 2029 vai ser chiquitano. Até quando as políticas públicas queiram de novo reformular tudo, né? Porque agora estamos garantizados até 2029. Mas assim, eu quero deixar um abraço enorme para a comunidade, para todos os nossos irmãos de resistência, os irmãos quilombolas que aqui também estão em esse território. E assim, eu quero também deixar uma mensagem para eles, que a gente tem um enorme respeito por eles, sabe? Por a luta, por ser o que eles são, e também porque são referência de união, né? Então, nós quando... As lutas são muito parecidas, né? Muito parecidas. E também a trajetória, né, da história e tudo isso também é muito parecido. Então, estamos em um território rico em cultura, rico em agentes culturais, rico em receitas, rico em tudo. Só falta explorar mais, né? Então, as pessoas têm que continuar fazendo. É isso. Maria Laura, eu te agradeço. E tenho, assim, um orgulho dessa sua caminhada, uma referência que a gente, não só para a chiquitania, nesse processo de luta enquanto mulher, né? E aí a mulher mesmo, não só a chiquitania, mas como mulher, essa referência de tudo que você passou na sua vida, mas que nunca desistiu dos seus sonhos, dos seus objetivos. E o sonho maior que a gente leva como, principalmente referência, é que você nunca pensou só em você. Você sempre procurou priorizar a coletividade.
E que bom que você teve essa referência de família, porque isso é muito importante quando a gente tem isso, né? Então a gente agradece a você, a Secretaria de Cultura está à disposição e um orgulho por você também ter sido contemplada na PENAB 2, né, no ciclo 2. E a gente sabe o tanto que você foi insistente e persistente para ter sido contemplada. Então todo o mérito é seu e a gente está aqui à disposição. Dou por encerrado aqui esse podcast, que é de uma forma extremamente orgulhosa, orgulho de uma pessoa que tem uma trajetória importante e forte, que é uma referência, não só ao povo chiquitano, mas nós enquanto povo quilombola e a cidade Vila Bela como um todo. Um axé.